Aleluia. Hoje, especialmente, os alunos da Igreja de Língua Japonesa estão aqui juntamente com a gente adorando. Eles são do Nepal. Vocês sabem que o Nepal é um país hindu. É o país onde o Shaka nasceu. E é um país onde tem muitas pessoas inteligentes. E mesmo assim, houve muitos problemas nesse país. Em 2001, houve um incidente onde o rei matou a família real e houve também um grande terremoto naquela região. Muitos desastres, muitos problemas. E em 2015 eu fui no Nepal e eu vi que realmente é um país com muitos problemas. Mas desde aquela época começou a se levantar muitas igrejas pequenas e então o país foi sendo transformado. E então eu fui ao Nepal há 8 anos, né? Agora esse ano eu fui visitar o Nepal depois de 8 anos e eu vi que é um país que ele está crescendo, está sendo transformado mesmo. Eu vi muita diferença. E eu me surpreendi porque as pessoas do Nepal, eles queriam vir para o Japão para aprender o japonês, vir como alunos, e os pais estão apoiando isso. Então, nós temos 8 alunos da nossa escola de língua japonesa e eles são muito especiais. Então, vamos recebê-los com palmas. Hoje também a professora Hayakawa, que ensina eles o japonês, está aqui participando do culto conosco. E surpreendentemente, todos os dias na escola eles têm um momento de adoração, eles têm culto e então eles estão sendo muito abençoados. Porque que até hoje no Nepal houve tantos problemas? Porque eles não estavam orando e nem adorando ao verdadeiro Deus. Eles estavam orando e adorando a ídolos que não eram Deus. E por isso, aquele país houve muitos desastres até hoje. Mas, e conforme foi aparecendo igrejas ali e eles começaram a adorar a Deus, nós vemos que o país foi transformado. Então, os estudantes, através desse momento de adoração, eles estão sendo transformados. E eu creio que eles serão transformados e alcançarão a liderança dos países. O Japão foi o primeiro país da Ásia que recebeu o cristianismo. Os outros países, eles eram contra aceitar o cristianismo. E existia muitos países que realmente não tolerava, mas só o Japão recebeu naquela época o cristianismo e aceitou. E como consequência, o Japão se tornou dentro de toda a Ásia o país mais bem-sucedido. Até então, o Japão era apenas um país
pobre da Ásia. Era um país com muitos problemas. Mas, como ele foi o primeiro país a aceitar o cristianismo e criar uma escola de missionários, então, dentro da história do Japão, ele realmente foi abençoado. Mas, como problema, era para eles continuarem com isso, mas hoje, quando nós olhamos para as igrejas no Japão, nós vemos que, em vez de crescer, está regredindo. Então, eles chamam de 30 anos perdidos. Ou seja, durante 30 anos o Japão não evolui. E por que o Japão não está evoluindo? Porque o Japão está parado? Porque a igreja está parada. Porque tem poucas pessoas para orar e tem poucas pessoas adorando a Deus. Por isso, o país também ele não cresce, ele não evolui. Hoje, nós nos reunimos aqui na igreja e hoje nós vamos entender o porquê é tão importante nós nos reunirmos na igreja através do tema de hoje que está escrito em Atos, capítulo 12. No Japão, muitas pessoas se reúnem em templos para adorar. E agora nós estamos no verão e eles começarão a fazer matsuri, né, festivais, e se reunir para fazer isso. E qual é o conteúdo do matsuri de verão? É adorar aos deuses dos templos. E então vai acontecer problemas. Há pouco tempo atrás, nós vimos, né, algumas semanas atrás, que houve muita chuva no Japão. Então, quando a igreja fica forte, a cultura, o país também ele evolui. Então, lá em Kyoto, estava acontecendo o Matsuri de verão e um homem morreu. Ele foi atropelado. Todos os anos acontece esse tipo de acidente. Então, você entende que não é para fazer isso, mas as pessoas continuam fazendo. O ser humano, ele quer Deus, ele busca Deus, ele busca religiões. Mas eles não conhecem o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. E então eles vão nesses lugares. E quanto mais eles adoram, eles não sabem que isso vai piorar a situação deles e que vai vir mais desastre na vida deles. Amados, vocês precisam conhecer o mundo espiritual e entender como funciona. E quando você entender isso, o Japão será salvo. Quando nós adoramos ao Senhor Jesus, os anjos celestiais, eles começam a lutar. Então, quando nós lemos o tema na Bíblia de hoje, nós lemos em nove vezes que o anjo ele está sendo usado, enviado para nos ajudar. Nós que somos filhos de Deus, nós somos abençoados e Deus, porque nós somos filhos dele, ele envia os anjos. Então, quando você adora a deuses falsos, os demônios trabalham. E porque os demônios trabalham, vem maldição e vem desastre na vida. Quando um filho de Deus ora, o anjo é enviado para proteger esse filho. Quando você adora ao diabo e as imagens, então os demônios começam a trabalhar. O Nepal, eles vieram, toda a história deles, adorando a deuses, a demônios. Então se tornaram um dos países mais pobres. Mas hoje, porque a igreja dentro do Nepal está crescendo, está evoluindo.
Os anjos começam a trabalhar e então os jovens começaram a sair, a ir para outras regiões do mundo. Por que no Japão existe tantas pessoas com problemas psicológicos mentais? Porque eles estão adorando a imagens, eles estão fazendo idolatria. E então os demônios começam a trabalhar e os jovens, eles começam a perder o coração, o sentido deles. Por isso, os irmãos que estão aqui na igreja precisam entender o poder da oração, o poder da adoração e serão fortalecidos. A igreja, a Bíblia, ela fala para que você seja uma pessoa boa, para que você seja uma pessoa correta. E até os ímpios gostam desse tipo de conteúdo que está escrito na Bíblia. Mas não, você não é protegido do diabo porque você se tornou uma pessoa correta e honesta e boa. Não é porque você é honesto e bom que você é salvo. Só existe uma forma de você ser salvo: quando você acredita em Jesus Cristo. Você é salvo porque você acredita em Cristo. E então ele muda o teu destino. E isso é o Evangelho. Mas não é para você aceitar esse Evangelho e só permanecer aí. Não, é para você se tornar uma pessoa forte. Você vai receber a ajuda dos anjos para se tornar uma pessoa forte. E então, você vai conseguir destruir o reino do inimigo e conseguir salvar outras pessoas. A igreja, o que é a igreja? A igreja é o lugar que luta contra o inimigo. A igreja é o lugar que prega o evangelho. Então você luta contra o inimigo e você prega o evangelho. Você precisa ser uma pessoa forte para fazer isso. E o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa forte? Adorar, orar. E então você vai ser fortalecido e vai conseguir vencer. Por que a gente é fortalecido quando ora e adora? Nós precisamos saber o sentido disso. Quando nós oramos, quando nós adoramos, o Deus Trino, ele vem. A presença dele vem. Ele sempre está conosco, mas quando nós oramos e adoramos, nós conseguimos sentir a presença dele mais forte. Quando nós oramos e adoramos, nós precisamos falar: Deus, obrigado porque tu estás conosco. Tu és o Deus Trino. O Deus Pai, ele prometeu que enviaria, que nos salvaria através da palavra. E então o Filho, Jesus, vem, e como estava escrito, ele vem e nos salva através da crucificação e da ressurreição. Ele nos salvou das garras de Satanás. E então o Espírito Santo, ele faz com que nós cremos nisso e ele nos dá a vida eterna. Então, acreditar em Jesus Cristo significa que você recebeu essa bênção de ter o Deus Trino com você. Então, quando você ora e adora, você pode falar: Deus, obrigado porque tu estás comigo. E então, quando você vai orando, você fica em paz, você é fortalecido e você consegue desfrutar do poder do trono de Deus. Eu te agradeço, Deus, porque eu me tornei filho de Deus. Eu te agradeço porque eu me tornei o teu templo, a tua habitação. Obrigado porque eu sou remanescente, porque o Senhor me tornou um evangelista. Eu te agradeço porque a bênção do trono está sobre mim. Eu te agradeço porque o Senhor derramou sobre mim o sobrenatural. O que é
o espaço-tempo, né? Esse poder do espaço-tempo é que os anjos são enviados para nos ajudar. Nós somos filhos de Deus e por isso ele manda os anjos dele celestial vir nos ajudar. Principalmente quando você está em perigo. Quando você está em perigo, os anjos, eles trabalham muito mais forte. Então aqui Pedro, ele está preso. Ele está dentro, ele está algemado. E ele ia ser mandado para a morte no outro dia. E então Deus envia um anjo e faz com que Pedro seja liberto dessa prisão. E isso está escrito no versículo 7, 8, 9. Em 9 vezes está escrito. E isso é algo que o poder do ser humano não alcança. Isso é algo que um anjo que consegue transpassar o espaço-tempo. Um anjo, ele não precisa de avião. Um anjo, ele pode ir aonde você estiver. Ele não precisa de porta. E mesmo que tenha porta, ele consegue entrar sem abrir a porta. Sabe por quê? Porque ele é um ser espiritual. Ele não tem carne, então ele pode entrar aonde ele quiser. E ele tem um poder sobrenatural. O poder que os anjos têm nos protege. Aleluia. Então ele abre aonde Pedro está preso ali. E então, quando Pedro sai da prisão e chega na igreja, ele bate na porta da igreja. E aí os irmãos olham e veem que Pedro está ali na frente da igreja. E naquela época eles adoravam a Deus reunidos em uma casa. Porque a mãe de Marcos era muito rica. Então tinha muito espaço ali para eles se reunirem. E então o homem que estava lá fora vê que é Pedro. Ele está batendo na porta da casa. E aí quando em vez de eles abrirem a porta, eles ficaram tão felizes de ver Pedro ali e eles não conseguiram nem abrir a porta para que Pedro entrasse. Eles ficaram perplexos. E então eles falam, não, isso é loucura. Então, sim, nós temos um anjo que nos protege, cada um de nós. E quando você crê nisso, você fica ousado. Existe um anjo que vai lutar por você, que vai te proteger. Lá em Mateus 18:10, o próprio Jesus nos ensina sobre isso. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Ou seja, as crianças que creem em Jesus também têm um anjo. E não, ele está dizendo, olha, toma cuidado, não é para vocês fazerem coisas com os meus pequenos, porque eles têm anjos protegendo eles. Lá em Daniel 6:10 está escrito sobre Micael. E em Apocalipse diz que a igreja tem um anjo que protege ela. E que existe um anjo para cada pessoa, para proteger cada pessoa. Então, quando os amigos de Daniel entram dentro da fornalha, porque os anjos estavam protegendo eles, nem o cabelo deles pegou fogo, queimou. Quando Daniel estava dentro da cova dos leões,
o anjo estava segurando a boca do leão para ele não avançar em Daniel. E Daniel não sofreu nenhum dano. Eu já experimentei muitas vezes. Eu já escutei também muitos. Uma pessoa que foi num acidente de carro, ela não teve um arranhão. Sabe por quê? Porque o anjo protegeu. Então, nós temos um anjo protetor. E quando nós oramos, esse anjo luta por nós. E ele te dá sabedoria, ele te dá poder econômico, ele te dá saúde, ele te dá... E o diabo é ao contrário, ele rouba tudo de você, ele rouba a tua saúde. Quando o diabo ataca você, você perde todas as coisas. Mas quando um anjo protege você, você recebe todas as coisas. Nos templos, os demônios que operam. Por isso, você perde tudo quando você vai adorar. Mas um filho de Deus é os anjos que trabalham para ele. Então, lá em Hebreus 1,14... nós conhecemos essa palavra. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, sabendo disso, você entende o quão poderoso é a oração e a adoração. E então os poderes, né, o fortalecimento vem sobre você, o sobrenatural. E aí você fica com vontade de orar, fica com vontade de adorar a Deus. E recebe muitas respostas. E então, pastores, obreiros, remanescentes se tornam um só e uma igreja forte. E nós precisamos orar e agradecer a isso. E as igrejas no Japão estão enfraquecendo, mas que a nossa igreja missionária evangélica possa continuamente ser fortalecida para que a gente consiga se tornar uma igreja de 3.000 pessoas, e para isso os anjos nos ajudarão. Aleluia! Os anjos ajudarão a igreja do Japão. Então, nós temos direito de ordenar os anjos a nos proteger, ordenar os anjos a lutar por nós. 2. Oração significa levantar uma torre. Então, você não pode perder o momento de oração. O diabo, ele te impede de você orar. O diabo, ele sabe que se ele impedir você de orar e adorar, não tem como se levantar uma torre de proteção. E Daniel sabia muito bem disso. Então, eles falaram: todo aquele que orar, que não for, né, o rei ordenou que ia ir para a cova do leão. Normalmente, se alguém falasse para você que você vai para a cova do leão se você orar, você não ia orar. Mas Daniel, está escrito na Bíblia que ele continuou, como sempre, de costume, orando. Mesmo com essa ordem. Então, as pessoas falaram na época do Covid, né? O país
O Japão foi o único país na época de Covid que permitiu continuar as igrejas se reunindo. Mas houve muitas igrejas que elas pararam de se reunir, mesmo sem nenhuma ordem, e se enfraqueceram mais. Infelizmente, elas regrediram. Para nós, nada é problema. Satanás, ele mente, ele coloca preocupações dentro de você que nem existem. Mas que você seja como Daniel, que você não seja enganado pelo diabo e que você continue desfrutando do poder da oração. Eu oro para que você consiga continuar fazendo uma adoração bem-sucedida. Então Pedro foi preso. E aí o pessoal se reuniu para orar por Pedro. Quando nós nos reunimos e oramos, o milagre acontece. Então, quando eles se reuniram e começaram a orar, se levantou uma torre. Então, ore pelos pastores, ore pelos irmãos, ore pela igreja, ore para que a igreja no Japão seja fortalecida. Por que nós temos que adorar? Porque essa é a única forma para a igreja ser fortalecida. Por que você tem que vir à igreja e adorar a Deus? Porque dessa forma nós somos fortalecidos. Quando nós formos fortalecidos, todas as trevas serão destruídas. Quando a igreja se levanta forte, as trevas elas são destruídas. É assim. E então quando eles se reuniram e começaram a orar, então houve um milagre. Pedro, que ia morrer no outro dia, ele foi liberto das algemas, e esse é o poder da oração. As trevas não vencem nós. As trevas não vencem a igreja. Nós vencemos as trevas. Quando nós adoramos a Deus, nós vencemos as trevas. Mas o comunismo, ele impede que a igreja se reúna. Satanás, ele impede que você ore, que você adore a Deus, porque ele sabe que ele vai perder. Por quê? Porque quando você ora e adora, os anjos celestiais são enviados e Deus vem e destrói o diabo. Então, naquele momento, as trevas foram destruídas. Eles queriam Herodes, o rei Herodes. Ele queria matar Pedro, mas pelo contrário, lá em Atos 12, 22, está escrito: eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Um ímpio, quando ele é bem-sucedido, ele fica orgulhoso. Um ímpio, quanto mais poder ele tem, mais ele fica orgulhoso. Ele quer ser como Deus e ele começa a querer destruir a igreja. Mas, quando a igreja permanece se reunindo e orando, o que aconteceu com Herodes, o rei Herodes, ele imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Isso é uma história real. Então, um estudioso da Bíblia, ele diz que o rei Herodes, ele ficou com uma doença que apodrece o estômago. Se o teu estômago apodrecer, você morre. Um anjo, ele protege o Filho de Deus.
mas ele fere aquele que tenta impedir o Filho de Deus. Deus trabalha perfeitamente. Ele envia os seus anjos e ele trabalha perfeitamente. Aleluia. A bênção da oração e da adoração está aqui. Por isso, quando nós lemos no versículo 24, está escrito assim: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Ou seja, o movimento de evangelização continuou. E muitas pessoas continuaram crendo em Jesus Cristo. E eu creio que o Japão se tornará um lugar assim. Que os estudantes do Nepal possam continuar crendo em Cristo e que eles possam se tornar líderes no país do Nepal e que eles possam levar o evangelho para aquele país. Todos os problemas que você está passando, Deus com certeza te dará vitória. Qual são o poder e a força dos anjos? Então, o diabo, ele era um anjo. Mas os anjos celestiais, eles são mais fortes do que o diabo. Existe um anjo chamado Micael. E ele é especializado em guerra. Ele vence qualquer batalha. Ele é especialista em vencer. Então, se você está passando por alguma coisa e você acha que o diabo está trabalhando, tenha certeza que Deus enviará um anjo para que você vença. No teu lar, no teu trabalho, no teu negócio, tem anjos ali que vão trabalhar para você. E a torre do inimigo vai cair nesses lugares. Amém. Que a igreja possa ser fortalecida e se levante uma torre forte de oração e de adoração. Para que em todos os lugares do Japão possa se levantar torres fortes de oração e adoração para parar os desastres no Japão. Em Akita houve uma grande tempestade. E é justamente num lugar que não existe nenhuma igreja ainda. Lá em Sendai, por causa do campo, vai vir muitos irmãos que moram em volta daquele lugar e que aquele lugar possa ser abençoado. Nós vamos para Yamaguchi e Hofu amanhã. Que lá possa ter um movimento de salvação. Nós somos filhos de Deus e somos evangelistas. Os anjos serão enviados e nós vamos ser fortalecidos e está configurado dessa forma. Nós teremos a vitória. Que você possa desfrutar durante toda essa semana desse poder. Vamos orar. Deus Pai, eu te agradeço. O Senhor diz para nós levantarmos uma torre de oração, uma torre de adoração. E nós te agradecemos, pois nós sabemos que o Senhor nos abençoará. Hoje, os estudantes do Nepal vieram e podemos adorar junto com eles. Que o Senhor possa enchê-los do teu Espírito Santo. Que os anjos celestiais possam trabalhar para eles. E que todas as trevas caiam, que sejam destruídas. Todo o desastre que aconteceu em Akitaken possa ser restaurado. E que possa se levantar uma torre lá, naquele lugar. A partir da manhã, nós vamos para o campo e que o Senhor possa trabalhar e que nós possamos pregar o Evangelho e que possa se levantar torres de oração e adoração ali. Que o Senhor possa enviar os teus anjos, Senhor, sobre todos os teus santos. Que o Senhor possa derramar abundantemente o poder do teu Espírito Santo sobre cada um. E que nós possamos nos tornar fortes em Cristo. Que nós possamos nos tornar soldados fortes que
destrói as trevas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.